Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos. Chegamos hoje no Salmo de número 123 dessa série que estamos fazendo nos Salmos de peregrinação. Esse conjunto de salmo, do Salmo 120 ao 134, são 15 salmos que, segundo a tradição, os judeus cantavam enquanto caminhavam para o templo em Jerusalém. Por isso, Salmo dos degraus ou Salmos da peregrinação. O título, o nome da nossa série é Peregrinando. É uma alusão justamente à nossa caminhada por esse mundo, à nossa passagem por essa história. E hoje chegamos na quarta parada, dessa série, o Salmo 123. Diz assim o texto bíblico: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura de tua santa palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Agora também, mais uma vez, nós somos dependentes da ação do Espírito Santo, nos dando a iluminação necessária para que consigamos entender a tua palavra revelada, Pai. Opere com poder nesse momento, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos diante de mais um salmo de caminhada. E como os irmãos já perceberam que é comum na peregrinação, precisamos de vez em quando parar para fazer orações. Nem precisava te lembrar isso, né? Você sabe que a nossa caminhada, a nossa peregrinação, por vezes, tem que ser interrompida, se podemos dizer assim, para que façamos um clamor ao Senhor, para que clamemos por socorro. Já vimos isso nessa série. O Salmo 121, por exemplo, é um salmo de clamor por socorro. É um salmo de alguém que está lutando contra o medo. Aqui no Salmo 123, o salmista está fazendo também uma oração. Eles cantavam essa oração enquanto seguiam para o templo, mas na verdade é uma oração. Mas essa oração aqui tem um outro propósito, um propósito diferente daquela oração do Salmo 121. O Salmo 123 pode ser dividido em duas partes, ele é pequenininho, mas se dividirmos ele em duas partes, nós vamos entender melhor o contexto e a intenção e as lições. A primeira parte vai do versículo 1 até a metade do versículo 3. Quem fez a divisão em versículos poderia ter facilitado para a gente. A segunda parte vai da segunda metade do versículo 3 e o versículo 4. Na primeira parte, o salmista faz uma oração, mas é somente na segunda parte que ele expõe o verdadeiro motivo, o real motivo de seu clamor, de sua oração. Primeiro ele ora, e depois ele diz qual era o motivo da oração. Ele revela, pelo menos para a gente, leitores, o motivo de sua oração. Para facilitar nossa compreensão, nós vamos inverter essa lógica hoje. Vamos começar pelo final. Vamos primeiro conhecer o motivo da oração do salmista e o que ele estava vivendo, o que o angustiava. Assim depois vai ficar mais fácil a gente compreender cada palavra, o sentido de cada palavra de sua oração. Vamos fazer assim? A razão da oração do salmista. A segunda metade do versículo 3 e o versículo 4 diz assim: Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, ou seja, além ou contra a sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Há 3 pontos importantes somente nesse um versículo e meio. Há 3 pontos importantes aqui. O primeiro é que o salmista fala na primeira pessoa do plural.
Percebeu isso? Estamos fartos. A nossa alma está saturada. Fica evidente que ele está falando em nome de um grupo de pessoas. Não era somente o autor desse salmo que estava sofrendo problemas e dificuldades, mas era o povo de Deus que estava debaixo de sofrimento. Nesse momento, e somente nesse momento, o salmista fala em nome de todo o povo. O povo inteiro estava sofrendo. Não era um problema pontual, privado, particular, na vida de uma única pessoa. Não era. O segundo ponto aqui nesse trecho, o salmista revela qual era a causa do sofrimento, que eram o desprezo e o escárnio. É assim que está na tua Bíblia também? Quem já sofreu esse tipo de ataque sabe como é doloroso ser desprezado, ser escarnecido, zombado, ridicularizado, servir de piada. Você já foi constrangido em público? Você já foi constrangido em público para ver o que é isso? É terrível. Já foi humilhado publicamente para saber o que é isso? Ou já viu alguém, já presenciou alguém sendo humilhado publicamente? Eu fui treinado numa escola de líderes, né, de pastores, que treinava os obreiros, expondo-os ao ridículo publicamente. Não sei quem mais aqui é da minha época, mas eu tinha um pastor que ele, quando um obreiro falhava, alguém falhava na execução durante o culto, por exemplo, a pessoa era humilhada publicamente. Era chamada atenção com palavras terríveis, publicamente. Uma vez eu vi um ministro de música ter que abandonar o culto. E ele foi embora porque alguma coisa deu errado, não saiu da forma que o pastor planejou, e o pastor resolveu chamá-lo de moleque. Antes de começar o culto, com o microfone aberto, na frente de todo mundo. E ele abandonou a guitarra e foi embora. Enquanto ele foi embora, o pastor continuava xingando ele. Você está achando isso estranho? Era como nós éramos treinados como obreiros. Por isso eu costumo dizer que eu aprendi com meus pastores, sobretudo, o que não se faz. Foram excelentes para mim. Eu aprendi tudo como não se procede, como não se faz, como não se fala, como não se trata uma igreja. Há um ditado antigo, os mais velhos vão lembrar, que diz que quem tem vergonha não envergonha ninguém. Não é verdade? Porque o constrangimento público é algo irreparável. Não tem como, depois que você constrangeu alguém publicamente, reparar o dano causado. Não tem como você apagar da mente das testemunhas aquele ato vergonhoso. Pois bem, era isso que o povo de Deus estava vivendo. Israel, como nação, estava sendo escarnecida, envergonhada, estava servindo de zombaria para os outros povos. Mas esse é apenas o segundo ponto aqui, desse um versículo e meio. O terceiro ponto, o salmista diz que eles era sobremodo fartos. É assim que está escrito. Estamos sobremodo fartos. Ele ainda diz que a nossa alma está saturada do escárnio deles. A ideia aqui é que eles já estavam sofrendo com isso há muito tempo. O povo de Deus estava sendo zombado há muito tempo. Estava sendo ridicularizado, sendo afrontado há muito tempo. A ideia que o texto passa é de alguém que não mais demonstra surpresa com os ataques. O que eles demonstravam era cansaço. Cansaço. Uma coisa é passar por um episódio momentâneo de vergonha pública. Isso já é terrível. Mas eu estou falando aqui de um grupo que estava cansado de serem envergonhados publicamente, sabe-se lá quanto tempo. Quando o salmista diz, estamos fartos, ou ainda, nossa alma está saturada, passa a ideia também de alguém que chegou ao limite. Você consegue entender isso? Alguém que aturou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 vezes, 5 vezes, mas chega um momento que a pessoa percebe que está a
ponto de explodir. O texto nos passa essa ideia. Quando ele diz que a nossa alma não aguenta mais, a nossa alma está saturada, ó Deus. Nós não sabemos em- de qual momento histórico o salmista estava se referindo. Não sabemos. Qual episódio histórico que o salmista estava se referindo. Na Bíblia encontramos várias ocasiões em que o povo de Deus enfrentou esse tipo de dificuldade. Calúnia, difamação, zombaria, desprezo, escárnio. Talvez o momento em que o povo enfrentou mais intensamente esse tipo de oposição, com desprezo e escárnio, foi depois que eles voltaram do cativeiro na Babilônia e começaram a reconstrução do templo do Senhor, da casa do Senhor. O livro de Esdras conta essa história. Quando o povo de Israel voltou dos 70 anos de cativeiro, havia gente estranha habitando na Terra Santa. Quando os invasores souberam que um grupo de judeus voltaram para Jerusalém, estavam reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo do Senhor, eles se apressaram para tentar impedir o avanço da obra. É um detalhe importante. Os zombadores, os escarnecedores, aqueles que ridicularizavam o povo, tentavam com isso impedir o avanço da obra de Deus naquele lugar. Primeiro se aproximaram, o texto diz que eles fingiam amizade, oferecendo ajuda. Mas eram só zombadores. Esdras, capítulo 4, versículo 3, eu vou ler para os irmãos, diz que os homens de Israel responderam assim: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Se eu fosse escrever esse versículo na nova tradução da linguagem de hoje, minha versão, eu ia escrever assim, ó: se meta com a tua vida, cada um no seu quadrado. Ninguém mandou você meter o seu nariz aqui. Coisa educada, sim. Mas os homens eram muito mais nobres do que eu. Então escreveram isso, ó: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Depois dessa resposta, os inimigos não cessaram da tentativa de impedir o avanço da obra. Tentaram várias vezes, inclusive com mentiras, com calúnias, importunando os servos de Deus, enquanto os servos de Deus estavam empenhados na construção. Mais tarde, irmãos, Neemias enfrentaria as mesmas dificuldades quando iniciou a construção dos muros de Jerusalém. Enquanto eles trabalhavam, os inimigos ridicularizavam o trabalho deles. Você já passou por isso? Alguém ficar olhando a gente enquanto a gente trabalha já é chato, né? Você faz tudo direitinho, você está lá trabalhando direitinho, fazendo tudo da forma que tem que fazer. Alguém parou e começou a olhar, rapaz, a mão treme, o objeto cai, o site não abre. É um negócio de louco, né? Aqui não eram alguém simplesmente assistindo uma obra, não. Eram inimigos, eram adversários que tentavam atrapalhar de novo para que a obra não seguisse em frente. E as armas deles eram sempre as mesmas: zombaria, afronta, piadas de mau gosto. Esses são apenas 2 exemplos de momentos históricos que o povo de Deus foi atacado com desprezo, com escárnio. O problema é que mesmo os servos de Deus não são imunes a esse tipo de afronta. Homens de Deus, da estatura de Neemias, de Esdras, ou menor do que eles, homens como a gente, gente como a gente, crente como a gente, nós não somos imunes a esse tipo de ataque. Longe de nós sermos aquele tipo de gente que, enquanto as pessoas nos atacam, enquanto as pessoas zombam da gente, a gente sai desfilando em nossa peregrinação. Pelo contrário, a afronta, a calúnia, a difamação encontra sim lugar em nosso coração e mexe conosco. Deveria não mexer, mas mexe conosco sim. Por isso que um servo de Deus, gente possivelmente de outra envergadura, não sabemos quem é o autor do Salmo 123,
Mas sabemos que um servo de Deus de outra envergadura chega a falar isso, ó: "Estamos sobremodo fartos. A nossa alma está saturada". Ou seja, em outras palavras, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ao perceber que estava quase cedendo, ao perceber que estava quase sendo vencido, ao perceber que aquelas setas malignas já tinha atingido o seu coração, ao perceber que estava a ponto de explodir, o salmista fez o quê? Fez uma oração. Olha que maravilha, como isso já é didático para a gente. Ele foi ao Senhor em oração. Essa oração foi extremamente curta, uma pequena oração, mas carregada de significado. Precisamos observar a oração do salmista respondendo aqui pelo menos 3 perguntas. Para onde ele olhava quando ele estava desprezado? Como ele olhava e por que ele olhava? Na oração do salmista, nós percebemos esses 3 atos dele. No momento que ele estava sendo ridicularizado, ele olhava para um lugar, de uma forma e por um motivo. Primeira pergunta: para onde o salmista olhava na hora do desprezo? Aí nós voltamos no versículo 1. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Observe o que ele disse: elevo os olhos. Nesse contexto, nessa situação, com o coração ferido, com uma alma ferida, elevar os olhos já é uma oração. Consegue entender isso? Você conhece, por exemplo, um casal que se comunica somente no olhar? Quantas vezes nossos filhos apenas olham para a gente e nós já sabemos o que eles desejam? O olhar transmite muita coisa, não é verdade? Quanto maior a intimidade, menos palavras são necessárias. É isso que o salmista fez em sua oração. Quando ele simplesmente elevou os seus olhos, a sua oração já estava sendo feita. O Pai no céu já estava entendendo. Olha que maravilha. Foi Charles Spurgeon quem disse que algumas vezes em nossas orações não precisamos falar nada, pois um relance de olhos já diz tudo. O Salmo 121, que eu já citei ele hoje aqui, o salmista diz que elevava os olhos para os montes em busca de socorro, pois ele sabia que o socorro vinha de Deus. No texto de hoje, o salmista também eleva os olhos, mas porque sabe que é onde Deus habita. Esse salmista aqui, esse autor, ele não olha para o Monte Sião, que também era a habitação do Senhor, mas ele eleva os olhos ao céu. Bem sabemos, irmãos, que Deus está em todo lugar, que a sua glória enche a terra e que ele habita entre nós, isso tudo é verdade. Mas a ideia aqui é que na hora que a terra estava estremecida na vida desse homem, na hora que a sua alma estava tão abalada que ele percebeu que estava sucumbindo, na hora que o mundo estava desmoronando, ele olhou para o céu. E o que ele lembrou é que o céu é inabalável. O trono de Deus continua no mesmo lugar. E o nosso Deus continua sentado no seu trono, ainda que tudo aqui esmoreça, ainda que o mundo se abale, ainda que o mundo seja destruído. O Senhor permanece em seu santo trono. Você lembra dessa confissão do profeta Isaías, no início do seu ministério? O profeta Isaías escreveu o seguinte, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, o melhor rei que Isaías já viu. Um rei fenomenal, espetacular. No ano que esse rei maravilhoso morreu, vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono.
Ou seja, quando o melhor rei da terra morreu e tudo parecia sem governo, Isaías viu que o Senhor continuava governando tudo, do alto do seu trono inabalável. Exatamente o que o salmista vê ou confessa aqui no início dos Salmos. Ele simplesmente eleva os olhos, porque ele sabe onde o Senhor estava. Não é aquela pessoa que, com um olhar de preocupado, está procurando algo que perdeu. Imagine o desespero dos servos de um falso Deus procurando aonde está o meu Deus. Não era assim com o salmista. Ele sabia exatamente onde iria encontrar o Senhor da história, onde encontraria o Deus eterno, no alto, no céu, assentado em seu trono santo. Um detalhe curioso nessa oração é que o salmista falou aqui na primeira pessoa do singular. Estou chato hoje com português, né? Eu treinei isso a semana toda. É só isso que eu sei também. Singular e plural. Pergunte mais nada. Oração subordinada, não sei nem o que é isso. Oração subordinada, para mim, oração é o que a gente faz aqui na igreja. Agora, se é subordinada, se não é. Eleva os olhos. Ele disse, eleva os olhos, e não elevamos os olhos. Quando ele falava das dificuldades, ele falava em nome de todo o povo. Lembra do versículo 3 e 4? Estamos sobre modos fartos, nossa alma está saturada, mas agora, quando ele orou ao Senhor, ele sabia que havia necessidade na oração de um relacionamento pessoal com Deus. Óbvio que não é errado nós orarmos uns pelos outros e chegarmos na presença do Senhor na coletividade. Mas, irmãos, de repente, uma lição que nós podemos tirar desse detalhe do Salmo 123 é que eu não posso ser tão dependente das orações dos outros ao ponto de não desenvolver a minha vida pessoal de oração. É só um detalhe interessante nesse ponto. Mas depois de entendermos para onde ele olhava, né, que era para o céu, vejamos agora como ele olhava. O como também é importante. Versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. O salmista usa uma figura de linguagem aqui difícil da gente compreender. Nenhum de nós passou por essa experiência de escravidão, ter um senhor, como acontecia na antiguidade. Mas a ideia aqui é de um escravo que tem seu trabalho questionado. Siga comigo esse raciocínio. Um escravo que tem seu trabalho questionado e ridicularizado por seus opositores. Mas ele fita os seus olhos somente na mão do seu senhor, da sua senhora. Enquanto os opositores estão criticando o seu trabalho, o que mais interessa para esse escravo é o que o senhor ou sua senhora irá fazer. O que mais interessa para esse escravo não é a opinião dos opositores. O que mais interessa para esse escravo não é o que os opositores acham ao seu respeito, a seu respeito. O que mais interessa é como se ele se tornasse surdo ao que os outros estão falando, à calúnia dos opositores, e fixasse seus olhos, sua atenção somente em quem importa, que é no seu Senhor. É isso que o salmista diz que ele está fazendo aqui. Ele, por um momento, ele passa a ignorar tudo que ele tem ouvido, por pior que seja, e ele fixa a sua atenção somente em Deus. E como que isso é importante? Um servo que era zombado, ridicularizado, caluniado durante sua caminhada, sabia que a opinião dos homens podem ter até alguma importância, mas ele se interessava mesmo era pela opinião de Deus. O que me importa é o que Deus acha, é o que Deus pensa. É a vontade de Deus. Pois bem, já sabemos para onde ele olhava e como ele olhava. Ele olhava como um servo olha para o seu senhor. A última pergunta é: por que ele olhava? O salmista olhava fixamente para o seu senhor porque ele reconhecia que nessa circunstância somente o seu senhor podia o socorrer. Versículo 3. A oração de verdade está aqui no versículo 3. A metade do versículo 3. Tem misericórdia de nós, Senhor.
tem misericórdia. Essa é a oração. Primeiro ele diz para onde ele olhava, como ele olhava, por que ele olhava, mas agora ele expressa como que ele orava a Deus no momento da angústia. Uma oração curtíssima. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Você pode até achar essa oração curta demais, uma oração pequena demais. Mas essa, irmãos, em meio aos ataques, possivelmente era a única oração que ele conseguia fazer. Eu já comentei isso aqui, né? Os antigos puritanos tinham o hábito de escrever suas belas orações. Temos livros hoje só com orações de puritano. Tem irmãos com esse hábito, eles escrevem orações, orações imensas, grandes, lindas orações. Tem momento que nós conseguimos orar ao Senhor com uma eloquência, com uma riqueza de palavras, de detalhes. Vem tudo em nossa mente, nossa oração flui de uma forma tão bela, e uma longa e bela oração, mas sejamos sinceros, tem momentos que nós não conseguimos fazer uma oração longa. Nem tempo temos para isso. Tem oportunidades, tem situações que a única coisa que nós conseguimos fazer é olhar para o céu e dizer: tem misericórdia de nós, Senhor. É clamar por misericórdia. Não existe oração errada. Oração errada é oração que não é feita. Oração errada é oração que não existe. É oração que não foi feita, não foi falada. Chegar diante de Deus da forma mais sincera do mundo e simplesmente rogar ao Senhor por misericórdia. O que é ter misericórdia? É o mesmo que se compadecer. Ter misericórdia é abrir mão do direito de ferir. O que me leva a pensar o seguinte: será que as calúnias dos adversários eram todas mentirosas assim? Nós bem sabemos que se nossos adversários, se nossos opositores quiserem nos ofender, pode nos ofender com verdades. Se quiserem denegrir nossa imagem em público, conseguem fazer isso sem inventar mentira. Não precisa inventar mentira de você. Não precisa inventar mentira de mim. Temos atos vergonhosos o suficiente para nos envergonharmos em público, não é verdade? E se os opositores se levantaram nesse momento falando verdades? E o servo olha para o seu senhor e pensa o seguinte: rapaz, se ele for justo, eu vou ser consumido. Se ele for somente justo, eu mereço perecer. Por isso a ideia do escravo olhando para a mão do seu senhor. O escravo olha para a mão do seu senhor esperando qual vai ser a reação. Aí a oração dele é essa: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Não haja com justiça não, porque se for justo, tem misericórdia. Os meus inimigos me afrontam às vezes falando a verdade. Pode ser verdade o que os inimigos estão dizendo, mas ainda assim, tem misericórdia de mim. Uma breve oração. Queridos, essa é a quarta mensagem dessa série que tratamos da nossa caminhada. No texto que nós aprendemos hoje, nós estamos vendo que opositores, escarnecedores, zombadores, sempre existirão ao longo do caminho, sempre. Nem eu e nem você conseguirá trilhar a nossa caminhada ou a caminhada que nos foi proposta sem ter que enfrentar de vez em quando terríveis opositores. O que precisamos entender definitivamente é que nós sempre sofreremos oposições. E esse não é um luxo apenas nosso, não é apenas um privilégio nosso, sofrer oposições. Na verdade, desde Gênesis capítulo 3, que há uma guerra travada entre dois povos. E eu quero te explicar melhor isso aqui. Depois do primeiro pecado, uma grande inimizade foi estabelecida, ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o próprio Senhor disse que ele mesmo, Deus, criaria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher.
A descendência aponta para um grande povo, muita gente. O descendente aponta para uma única pessoa. Podemos entender, então, a descendência da serpente como sendo todo o sistema caído, mundano. O mundanismo, o sistema pecaminoso desse mundo. Toda a humanidade caída, cada homem, cada mulher morta em seu pecado, longe de Deus, aponta ou representa os descendentes, ou fazem parte da descendência da serpente. É o resultado da ação do tentador na história. E o problema é que, segundo o Senhor, haveria inimizade entre toda essa raça humana, morta em pecado, caída em pecado, inimizade entre todos eles e o descendente da mulher. Entendemos que o descendente da mulher só pode ser Jesus. O próprio texto de Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher derrotaria a serpente do Éden. Então, queridos, desde Gênesis 3,15, foi estabelecida uma terrível inimizade entre o mundo e Jesus. Entre o mundo e Jesus. Pastor, todo mundo? A princípio, todo mundo. Estão inimigos de Jesus. Aí a pergunta é, onde nós entramos nessa história? Por que eu sofro tanta oposição, né? Agora eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e uma boa. Qual você quer primeiro? Primeiro eu vou te dar a notícia boa. Nós estávamos do lado errado dessa guerra. Nós pertencíamos àquele grupo de pessoas que estavam em inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo nos garante isso, que nós éramos inimigos de Deus. Nós fazemos parte dessa grande descendência da serpente tentadora do Éden. Nós éramos da descendência da serpente. Mas a Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a boa notícia. A gente estava do lado errado dessa batalha. Imagina você entrar do lado errado da guerra. Imagina. Vou entregar. O Júnior está cheio de medo, que ele está indo treinar. Para caso de guerra, ele vai enfrentar os Estados Unidos. Vai defender a Venezuela. Maduro. Pensa nisso, Silas. Gesiel está lá treinando já, está treinando Bíblia, né? Gesiel está lá uma semana. Está no culto todo dia, seminário, palestra lá na igreja do Felipe Dantas. Estar do lado errado de uma guerra deve ser a pior coisa do mundo. E nós estávamos do lado errado dessa batalha, entre a humanidade caída e o Senhor Jesus. Nós fazíamos parte da descendência da serpente, mas o Senhor nos arrancou de lá. Essa é a boa notícia. Porém, a notícia ruim é que agora o mundo inteiro também nos odeia. E quem disse isso, pastor? Foi Jesus. Eu vou ler alguns textos aqui do Evangelho de João, se você quiser acompanhar. Pode abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João. João capítulo 7, versículo 7. Diz assim: não pode o mundo odiar-vos. Jesus está falando com homens ímpios. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus está dizendo o seguinte: o mundo me odeia porque eu declaro, eu prego, eu anuncio, eu revelo que as obras deles são más. Jesus está falando aqui para um grupo de religiosos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 15, pula para o capítulo 15. Eu vou ler primeiro o versículo 25 do capítulo 15, que diz assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Palavras de Jesus. Mas ainda no capítulo 15, olha o que diz o versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim.
Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Queridos, o mundo caído sempre se levantará contra Jesus e contra aqueles que estão ligados a Jesus. É óbvio que quando eu falo do mundo, estou falando ao sistema pecaminoso desse mundo. Porque o sistema, a gente precisa fazer essa diferenciação, porque você vai encontrar, pela graça de Deus, pela graça comum que habita ainda, que segura, que contém a malícia, a maldade humana, boas pessoas, não cristãs nesse mundo, que te trata muito bem. Não é verdade? Graça do Senhor por isso, agradecemos ao Senhor por isso, mas o mundo todo, a mentalidade, a filosofia mundana, sempre se levanta contra a igreja e sempre se levantará contra você. E o intuito aqui é, mais uma vez, impedir o progresso da obra. Lembra de Esdras e Neemias? A calúnia, a difamação, os zombadores se levantavam para impedir, no teu caso, no meu caso, impedir o progresso de nossa caminhada. Aquele que inicia uma trajetória ao lado de Jesus precisa estar disposto a sofrer grandes ataques. A palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão seria considerado, não me leve a mal, não sou eu quem disse, a palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão seria considerado como lixo no mundo. Eu vou ler para os irmãos 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo do 11 ao 13. 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Preste atenção aqui em mim. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos moradia certa. Que testemunho lindo dos servos de Deus do primeiro século, né? E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo no mundo, escória de todos. Olha que absurdo. Interessante que esse até agora, aqui no texto, funciona como o resultado de toda a ação da igreja. Por quê? O retrato falado do cristão descrito aqui na palavra de Deus é impressionante. Mas o que mais me chama atenção não é o sofrimento imposto ao cristão. O que mais me chama atenção nesse texto são duas coisas. Como que o cristão responde ao sofrimento e o resultado dessa resposta. Como que o cristão responde ao sofrimento? Eu vou ler outra vez. A partir do versículo 12, então. E nos afadigamos trabalhando com nossa própria mão. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, ou seja, a forma como o cristão responde à calúnia é impressionante. O cristão não responde à calúnia caluniando, à afronta afrontando. O cristão não responde à guerra guerreando. O cristão tem sempre uma resposta diferente para dar daquela que ele recebeu. E o resultado disso é uma vida mansa, não é verdade? O resultado desse nosso empenho em reconciliar com quem nos calunia, em ser esbofeteado e ainda assim revidar com bem, o resultado dessa nossa forma, ou dessa nossa possível forma de retribuirmos a quem nos maltrata, o resultado disso, segundo o texto, é que depois disso tudo, nós somos considerados como lixo da humanidade. Ó, que maravilha. Você deve estar pensando, mas pastor, a conta não fecha. Deveria ser diferente. Eu busco reconhecimento. Os crentes de hoje buscam reconhecimento. Outro dia, um teólogo aí que o pessoal segue, estava feliz da vida porque foi parar no programa do Pedro Bial. Estava no Pedro Bial e ele feliz, postou. Falei, cara, que maravilha. Eu, com toda a mansidão, respondi para ele, mas que maravilha, né? Quando o mundo está nos reconhecendo, o mundo nos aplaude. Ele foi no programa do Pedro Bial e Pedro Bial ficou maravilhado com ele, ficou maravilha. Que bênção, não teve uma pedrada, não teve nada. Pedro Bial olhou para ele e falou, rapaz, eu queria que todos os crentes fossem iguais a ele. Pedro Bial e o diabo queria também que todos os crentes fossem iguais a esse infeliz.
O resultado de toda a nossa luta em responder às afrontas de uma forma bíblica é que a consequência disso seremos considerados lixo do mundo, escória da humanidade. Queridos, hoje no Salmo 123 aprendemos a responder aos opositores, na verdade, olhando para o Senhor. Porque, vamos falar a verdade, a gente não consegue ainda ser dessa estatura, desses crentes do primeiro século, que respondia à calúnia com conciliação. Pastor, eu não consigo ser assim ainda, então eu vou te dar o primeiro passo. O primeiro passo é orar a Deus. O que nós aprendemos no Salmo de hoje é isso. Na hora da calúnia, na hora da difamação em que a sua alma está saturada, apenas entrar diante de Deus em oração pode lhe trazer o alívio. Nosso grande desafio. Eu quero terminar com algumas aplicações. A primeira é que quando somos atacados injustamente, imerecidamente e de modo tão leviano, nossa tendência natural é a ira, é o ressentimento, é o desejo de vingança. Tem gente que sente tanta amargura por afrontas sofridas que adoece na alma, isso é verdade. Mas, queridos, a oração ainda é o primeiro caminho. Orar não é uma simpatia, não é um amuleto. Estar diante do Senhor e conversar com o Senhor resolve, muda, porque muda o nosso coração. Toca em nossa alma. Na oração somos nós quem somos transformados, nós que somos mudados e não Deus. Então, mais uma vez, eu quero incentivá-los a desenvolver uma vida de oração diária, constante. Sentiu raiva? Ore. Sentiu ódio? Ore. Chegue diante de Deus. Não tente resolver você mesmo sozinho, porque você pode piorar as coisas. Precisamos desenvolver o hábito de olhar para Jesus sempre que formos afrontados. Se nós desenvolvermos esse hábito, isso pode nos mudar também, por quê? Se ao ser caluniado, ao ser afrontado, você olhar para Jesus, você vai lembrar que ele também foi afrontado sendo Deus, bem diferente da gente. Sendo Deus santo, poderoso, onipotente, ele foi ridicularizado, rasgaram suas vestes, o penduraram numa cruz, para vergonha pública, para desprezo público. Se ele foi ridicularizado, por que nós também não seríamos? Da onde tiramos essa ideia de a gente tentar defender nosso histórico, a nossa imagem a todo custo? A todo custo. Olhemos para Jesus. Quero te motivar a sair daqui com duas certezas também. Primeiro é que ataques como os descritos aqui no Salmo 123 fazem parte da caminhada. Não esqueça disso. Saia daqui com essa certeza. Fazem parte da caminhada. Tão certo como o ar que a gente respira, os ataques sempre virão, sempre virão. Mas a segunda certeza que eu peço que você não esqueça, é que Jesus sempre estará do seu lado. Mais do que isso, Jesus não está do nosso lado como um Deus que assiste o nosso sofrimento. Jesus está do nosso lado sendo afrontado também, sendo caluniado também, recebendo as pedradas, recebendo as risadas, recebendo as piadinhas de mau gosto, recebendo as calúnias, junto conosco. Ele caminha não apenas do nosso lado, ele caminha junto conosco, sofrendo conosco. Somente Deus é assim. Amém? Vamos falar com o Senhor? Pessoal da música, por favor. Pai amado, mais uma vez nós nos dobramos diante da Tua palavra, nos curvamos diante da Tua palavra, Pai, que nos faz lembrar o quão difícil ainda será a nossa caminhada até o último dia. É possível que haja entre nós pessoas também, como salmistas, saturadas
do escárnio, do desprezo, da zombaria. É possível, Deus. Se essa é a realidade de alguns dos meus irmãos, que o Espírito Santo o fortaleça nesse momento para permanecer firme nesse período difícil da caminhada. Mas o meu clamor é que o Senhor ilumine a mente e o entendimento de todos nós, ao ponto que todos nós venhamos a olhar para Jesus sempre e entender que nós sofreremos oposições e seremos bem-aventurados se sofrermos essas oposições, desde que as soframos por causa de Cristo. Também eu te peço, Senhor, que o Senhor não nos deixe confuso. Se nós, se nós começarmos a experimentar oposição, perseguição, por outro motivo qualquer, sem ser nossa fidelidade a Jesus, nos exorte, nos repreenda, Pai. Sabemos que seremos bem-aventurados à medida que as calúnias, à medida que a difamação, à medida que as pedradas estiverem relacionadas somente à nossa fidelidade a Cristo. Então, cada dia nos assemelhe mais a Jesus e nos fortaleça para as dificuldades. Em nome de Jesus.